Olá, meus irmãos queridos, uma boa tarde a você, você que está me ouvindo esta tarde de sábado, né? Quero te desejar um feliz e abençoado sábado. Estamos já chegando ao final deste sábado, né? E aqui estamos para estudar a nossa lição de hoje, hein? Lição de sábado, né? Que é a nossa introdução da lição que vamos estudar esta semana. Escolha a Vida é o título da nossa lição. Tá? E certamente vai ser uma lição muito abençoada durante toda esta semana. Eu já quero te convidar a estar comigo todos os dias pela manhã. Nós vamos estarmos juntos, vamos estar meditando. Vai ser uma lição extraordinariamente, espiritualmente falando, grandiosa, enriquecedora para a nossa vida espiritual. Nós vamos estar estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, recomendada por Jesus. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. É na Palavra de Deus que nós encontramos, através da sua leitura sagrada, os ensinamentos, como nós devemos encontrar com Jesus, encontrar o doador da vida. Quero orar com você neste momento, antes de começar o nosso estudo. Nosso Deus eterno e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de estar com os meus irmãos, meditando na Tua Santa Palavra. Queira nos encher do poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, iluminando a nossa mente para compreender a Tua vontade, aceitá-lo, viver e obedecer conforme a Tua vontade. Em Cristo Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, escolha a vida. É o título da nossa lição. Hoje, disse o verso para memorizar. Você pode abrir a sua Bíblia, se você não estiver com a lição, em Deuteronômio capítulo 30, no verso 19, que diz assim: Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva você e os seus descendentes. Tá? Meus queridos, a nossa vida ela é composta de decisões. Tá? E toda decisão que nós tomamos, ela gera um resultado. Ela traz consequências. Tá? Você acorda pela manhã, você já precisa tomar uma decisão. Aliás, várias decisões. Você vai decidir se você vai levantar, se você não vai levantar, se você vai demorar mais um pouco na cama. Tá? Você precisa decidir se você vai banhar o seu rosto, se você não vai, se você vai tomar um banho antes de ir para o trabalho, se você não vai, se você vai adorar a Deus ou não, se você vai estudar a Bíblia ou não, se você vai tomar o seu jejum ou não. Então, você tem muitas e muitas decisões para tomar durante o dia. Desde a hora que você acorda, você já começa tomando decisões. E isso sem falar do nosso dia a dia, das nossas atividades, dos nossos trabalhos, tantas decisões que nós precisamos tomar. Agora, meus queridos, você vive, Você está aqui, Óbvio, Se você dá um beliscão aí no seu braço, você vai perceber que você vai sentir algo estranho, uma dor, e você vai entender que você está com vida, você está vivo. Tá? Agora, você decidiu vir a esta terra? Você decidiu em que família você iria nascer? Você decidiu escolher o seu pai, escolher a sua mãe, escolher os seus irmãos, suas irmãs, se você tem irmãos ou irmãs? Você conseguiu decidir isto? Não, Você não decidiu. Você não poderia
decidir. Tá? Alguém decidiu por você. Tá? O teu pai e a tua mãe decidiu ter você. Você está aqui porque eles decidiram. Tá? Você vive porque eles decidiram ter você. Mas você não escolheu. Você não poderia escolher. Lá no Jardim do Éden, aliás, na criação, no Gênesis, no começo de tudo, tá? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também não escolheram ser criado. Eles não decidiram isso. Eles não escolheram. Eles não tinham vida, eles não tinham nascido ainda, existido ainda, ser criado ainda, na verdade. Por esta razão, meus queridos, o Senhor Deus, em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, ele diz assim, olha, hoje tome por o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós vamos estudar a lição de domingo. E você vai ver ali no Gênesis, no começo de tudo, que Deus permitiu, ao Ele ter criado o ser humano com livre arbítrio de escolha, com um poder de decisão, se eles iria ou não amar a Deus, viver ou morrer, enfim, Deus deu esse direito para o ser humano. Deus deu esse direito para você. Na verdade, meus queridos, o ser humano nunca foi plano de Deus que viesse a decidir a morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou para viver e para ser feliz. Mas Ele deu esse direito de você escolher. Aqui conta a história de uma jovem com apenas 22 anos de idade, depois dela sentir muitas dores na cabeça e ter ido fazer alguns exames. Depois do diagnóstico foi constatado para aquela jovem que ela tinha um tumor na cabeça e infelizmente os dias de vida dela já estavam contados, em contagem regressiva, na verdade. Pouco tempo lhe restava. Mas aquela jovem, ela angustiou muito porque ela não queria morrer, mesmo sabendo que ela estava condenada à morte. O ser humano não foi criado para morrer. Eu sei que você não gosta da morte, que você não aceita a morte. Talvez eu estou falando para você que já teve aí a insatisfação, a tristeza de ver alguém querido, familiar, amigo, amiga, colega, perder a vida e você se sentiu muito. Tudo isso eu quero dizer para você é que porque nós não fomos criados nem para morrer e nem para presenciar a morte de alguém. Tá? Por essa razão você nunca vai aceitar a morte. A morte não faz parte da nossa vida familiar. Não faz parte do nosso convívio. Tá? Como algo aprazível, como algo bom, como algo gostoso. Não. Tá? A morte vive em nosso meio como um intruso. Que ela foi introduzida por Satanás, o causador do pecado, neste mundo, mas não foi plano de Deus. Por isso você nunca aceita a morte. E diz aqui que Sandy, esta moça, ela então planejou que após a sua morte seu cérebro fosse congelado em um tanque de nitrogênio líquido, na esperança de que ao ali preservar as suas células,
né? Quem sabe no futuro longo, ou um futuro breve, a ciência aumentaria e ela então teria a oportunidade de novamente voltar a esta vida, de alguma maneira, sendo ali introduzida por meio de computadores, sei lá, alguma coisa, mas que ela pudesse voltar à vida. Meus irmãos, o ser humano nunca vai aceitar a morte. Tá? Talvez você pode perguntar assim, mas por que alguém se suicida, se mata, né? Se joga do prédio, se lança debaixo de um automóvel, né? Se joga da ponte, enfim. Meus queridos, na verdade, esta pessoa ela não quer morrer. Não é a vontade dela. Ela apenas quer se livrar de um problema que ela está enfrentando. Tá? Mas ela nunca é vontade dela morrer, perder a sua vida. Tá? A morte é um intruso que existe em nosso meio como um dos nossos maiores inimigos. Tá? O Senhor Deus disse assim, porque vocês não escolheram estar aqui, não escolheram ser criados, mas eu criei para que vocês fossem felizes, porque Deus está dizendo assim, eu sou o Criador e eu vivo criando, mas Deus ele faz tudo por amor. E Deus disse assim, eu estou dando liberdade para vocês. Mas eu aconselho, o meu conselho para vocês é que vocês escolhem a vida para que vivam. Não só vocês, mas também os seus descendentes. Meus queridos, o tipo de vida que nós vivemos aqui nesta terra, ela traz consequências, que essas consequências podem gerar vida ou podem gerar morte, não só para nós, mas também para os nossos descendentes, tá? Para os nossos filhos, netos, enfim, pode gerar a vida ou pode gerar a morte, dependente daquilo que nós decidimos. Portanto, o conselho aqui de Deus para nós, decida viver. Escolhe a vida para que você possa viver. A vida é muito boa, a vida é preciosa. Temos problemas? Óbvio que sim, mas eles não são eternos. Agora, a promessa da vida eterna, queridos, para nós, sim, esse é eterno, uma vida com abundância. E é o que Deus deseja para nós. O pecado ele não vai existir para sempre, porque ele não nasceu aqui. Tá? O pecado não veio a existir para fazer parte da nossa vida diária, da nossa vida eterna. Não. O pecado está com os dias contados. Logo ele vai deixar de existir. E apenas aquilo que Deus criou no princípio, que era a vida, essa sim perseverar para sempre, para aqueles que decidirem, por meio de Cristo Jesus, que é o doador da vida, viver eternamente. Você passará a ser imortalizado. Infelizmente, meus queridos, Adão e Eva, eles deveriam passar pela prova. Tá? E ao passar eles seriam imortalizados, mas eles ainda não eram imortais. Eles precisavam escolher o que eles queriam. Mas que Deus possa te abençoar aqui, nesta tarde, neste momento, agora mesmo, pelo poder do Espírito de Deus, você possa escolher a vida, escolher viver e viver com Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo restante de sábado e um bom começo de semana. Fique com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus possa te dar a sua paz. Amém.